Boa noite, povo de Deus. Good evening, people of God. É uma honra e um prazer estar diante do povo de Deus. It is an honor and a privilege to be before the people of God. Que Deus abençoe seu povo. May God bless His people. E é um prazer, muito obrigado pelo convite. And thank you so much for the invitation. Deus nos trouxe cá com um propósito. God brought us here for a purpose. Então o propósito é testemunharmos da maravilhosa graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. And the purpose is to testify of the marvelous grace of our Lord Jesus Christ. De que o Deus que nós adoramos é um Deus real. That the God which we serve is a real God. E Jesus Cristo que nós adoramos é um Jesus Cristo também muito real. And Jesus Christ whom we worship is also real. E nós estamos num grande conflito. We are in a great controversy. Satanás e os seus anjos também são reais, existem. Satan and his fallen angels, they are also real. They do exist. Deus usa homens God uses men para salvar outras pessoas. to be a channel to save others. Satanás também usa homem como canais para a perdição de outras pessoas. Satan also uses people to be channels for the destruction of many. Então nós estamos aqui para testemunhar aquilo que eu era antes e aquilo que Deus fez na minha vida. And I'm here to testify of what I was before and what God has done in my life. A história é contada sempre em 3 dimensões. The story is always counted in 3 dimensions. A primeira parte antes do encontro com Cristo, The first part is before my encounter with Jesus, o encontro com Cristo and then my encounter with Jesus, e a vida depois do encontro com Cristo até o momento. and Exato. afterward, life after my encounter with Jesus to this very moment. Porque o que importa para Deus não é o passado, mas o presente que se chama hoje. What matters to God is not the past, but the very present today. Como estamos a caminhar com Deus hoje? How are we walking with the Lord today? Jesus é meu amigo pessoal hoje. Jesus is my personal friend today. Mas antes de nós começarmos, vamos abrir a palavra de Deus. And let us open God's Word. Mas antes vamos falar com o Papai do Céu. But before, let us speak to our Heavenly Father. Senhor Jeová, nosso Deus, Dear God, Jehovah, muito obrigado por ter nos reunido na sua santa casa de oração neste lugar, thank you so much for bringing us together in your house of worship, para te adorarmos em espírito e em verdade. that we may be able to worship you in spirit and in truth. Rogamos ao Senhor a presença do teu Santo Espírito em nossos corações, We ask, dear Lord, the presence of your Holy Spirit in our hearts, para que abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. to open our understanding to understand your word, E use-nos, Pai, para exprimirmos aquilo que Deus fez em nossas vidas. and use us to express what you have done in our lives. Pedimos em nome de Jesus. Amém. We ask in Jesus' name. Amen. Efésios capítulo 6, versos 12. Ephesians chapter 6, verse 12. It reads, For we wrestle not against flesh and blood, but against principality, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual forces in the high places. A Bíblia que nós acabamos de ler diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, The text we have finished reading says that our battle is not against flesh and blood. Em outras palavras, está a dizer que a nossa luta não é contra o nosso semelhante, o ser humano, In other words, it is saying that our fight is not against our fellow human being, mas é contra as potestades, but it's against principalities, é contra os príncipes das trevas deste mundo, it's against powers and the rulers of the darkness of this é world, contra as hostes espirituais da maldade, it is against spiritual wickednesses, isso é nos lugares celestiais. and these are in the high places. Então, eu fazia parte desse grupo das hostes da maldade. I was part of this group of spiritual wickedness. Só para lembrar ao povo de Deus que o grande conflito entre o bem e o mal
Just to remind the people of God about the great controversy between good and evil, que começou lá no céu de acordo com Apocalipse 12. it started in heaven according to Revelation chapter 12. O foco é adoração. The focus is worship. Satanás e os seus anjos querem ser adorados. Satan and his fallen angels and his angels, they want to be worshipped. Deus também, como Criador, quer ser adorado. God also, as the creator, wants to be worshipped. A quem nós vamos adorar? The question is, who are you going to worship? E o campo da batalha entre o bem e o mal And the field between good and evil, é a nossa mente. it is our mind. Quem é que vai controlar a nossa mente? Who is he that will control our mind? E eles usam meios e métodos. And they use means and methods. Deus usa o santuário como um caminho, ou chama-se o GPS de Deus. God uses the sanctuary as a way. It is the GPS of God Para a salvação de toda a humanidade. to save all humanity. E por outro lado também, On the other side, Satanás também usa meios e métodos Satan also uses methods and means para a perdição do ser humano to destroy humanity e para ocupar a mente humana. and to occupy the human mind. Então vamos começar com a introdução de onde tudo começou, a minha história. I want to introduce how my story all began. Angola é um dos países, um dos 54 países de África. Angola is one of the 54 countries in the continent of Africa. E Angola está dividido em 18 províncias. And Angola has 18 provinces. Uma das 18 províncias, chamada província do Uís. One of these 18 provinces is called the province of Uís. E o Uís tem 16 municípios. And in Uís there are 16 barangays. Um dos municípios chamado Cangola. One of these barangays is called Kangola. É lá onde estava a minha família. And that's where my family was. O meu avô era regedor, quer dizer rei, My grandfather was a king numa tribo chamada Bakongo. in a tribe called Bakongo. Bakongo em Angola é uma tribo muito temida. Bakongo is one of the most revered and feared tribe in Angola. Quando se fala de magia negra, de feitiço, então automaticamente na mente de todos os angolanos são os Bakongos. When you talk about black magic and wizardry and witchcraft in Angola, people think of the Bakongos. E quando você está no meio do público ou na escola, num lugar e diz você é Bakongo, And if you're at school or in any public place and you say, I am a Bakongo, o pessoal vai te olhar com um olhar estranho que você é feiticeiro. people will look at you very strangely. They will assume you are a witch. Porque os Bakongo, eles não escondem que eles são feiticeiros. Because the Bakongos, they don't hide about witchcraft. Eles vendem feitiço ao vivo. They even sell witchcraft live. E eles mostram mesmo que eles são feiticeiros. And Eles não brincam. And they really show that they are witches and they don't play with these things. Eles estão divididos em 3 províncias de Angola. They are divided in 3 provinces in Angola. Está a província do Uís, In Uís, a província de Cabinda in e Cabinda, a província do Zaire. and a province called A Zaire. mesma tribo. This is the same tribe but in 3 provinces. E meu avô, My grandfather, além de ser rei, também ele era sacerdote satânico. besides being a king, he was also a high priest, a Satanist high priest. Esse é o pai do meu pai. He is the father of my father. E por outro lado também a mãe da minha mãe And on the other side, the mother of my mother, era uma feiticeira, uma quimandeira. she was a witch doctor. Então nós era uma família consagrada já ao mundo oculto. So it was a family that was consecrated to occultic world, to the occultic world. E a minha mãe tem dificuldade de ter filhos. My mother had issue bearing children. E lá apareceu, em África, quando o jovem se casa, a perspectiva é que eles tenham já filhos. depois In do casamento. Africa, when you get married, the thinking is you must have children.
E se não tiver filho, então as pessoas começam já a se preocupar e começam a falar do que, o que é que se passa. And if there is no children, people will get worried and they will really try to inquire what's going on. Então, para lá é uma preocupação de acordo com a nossa cultura. So it's a worry for a woman and a man according to our culture, if there is no children. Então, na procura de remédio, In search of remedy, apareceu um anjo chamado Asbad, o meu avô, sacerdote. a fallen angel called Asbad came to my grandfather E ele disse, and said, é só para dizer que todos os atributos que Satanás dão, todos os atributos que os cristãos dão a Jesus Cristo, os satanistas atribuem a Satanás. just for you to be aware, every attribute that Christians give to Jesus Christ, the Satanists give to Satan. Então eles disseram, o anjo disse ao meu avô, olha, eu venho da parte do príncipe da luz. So these fallen angels say, I come from the part of the Prince of Light Com uma mensagem de paz e alegria para a vossa família. with a message of peace and joy for your family. Nós temos o remédio que a tua filha precisa. We have the medicine that your daughter needs, Mas vamos precisar de uma semente. but we will need a seed. Nós vamos precisar de uma semente que vamos utilizar para fazer parte do nosso reino. We will need one of our child to be part of our kingdom. Ele vai ser um canal para a nossa vontade. He will be a channel according to our will. Então o tempo passou, Time passed. eu nasci, I was born. mas o anjo tinha ditado as regras aos meus avós. But the fallen angel dictated the rule to my grandfather. Eu dizia que ele tinha que ser restritamente vegetariano. He said that he must be a strict vegan. E na época o meu país também tinha guerra civil. And at that time, my country was also under civil war. Meu pai e a minha mãe tiveram que abandonar a província do Uís para a capital. My mother and father had to leave the province of Uís and they went to Luanda, the capital city, Onde tinha mais segurança. where there was safety. E lá eu nasci na província de Luanda. And so I was born in the province in Luanda. Aos meus 9, 10 ou 11 meses, When I was about 9 to 11 months, eu fiquei gravemente doente. I became severely sick. O meu pai procuraram um hospital para saber o que é que se passava. My parents, they look to all the hospital to do diagnosis to find what is going E on, não conseguiram detectar que tipo de doença tinha. and nothing was detected in all the analysis. Mas os anjos queriam que eu crescesse distante da cidade. But the fallen angels, they wanted me to live away from the city. Então falaram ao meu avô e meu avô falou com a minha mãe So e they com meus spoke pais. so they spoke to my grandfather, and my grandfather now spoke to my parents. E a minha mãe teve que deixar a capital para voltar na província do Uís. And so my mother had to leave the capital city to return back to the province of Uís. E quando chegamos lá na província do Uís, When we arrived in Uís, a doença simplesmente passou. my disease just vanished Porque era uma doença espiritual. because it was a spiritual disease. E este anjo disse que leva o menino Gabriel para a fazenda. And this same fallen angel said, take the child Gabriel to the farm. E fomos para a fazenda. We went to the farm. E na fazenda, quem trabalhavam lá eram os escravos. And in the farm where I was, the people who worked there were slaves. Era uma fazenda muito bonita de sol de ver. And it was a beautiful farm. Lá as pessoas poderosas compravam na época, compravam pessoas nas famílias carentes. At that time, rich people will buy slaves from the poor families. E às vezes procuravam manipular a mente ou a visualização das pessoas presentes que conheciam a pessoa em vida. And in the process of buying these slaves, they will manipulate the visions of people who were present. E eles pegavam nas pessoas que eles compravam de forma viva e hipnotizavam ele. What they will do is they will hypnotize the person who they buy as slave using magic, hypnotize them, Para esquecer o local de onde ele saiu. so that they may forget the places where they come from. E também pegavam um animal, um objeto, And they will also get the animal or an object
de acordo à realidade e o contexto deles, according to whatever is the reality or the context in the area, e eles criavam alusão ótica para todos os presentes, como família, amigos e todos que conheciam na comunidade. and they will also create optical illusion to the family of the slave and everyone present to see something else. Enquanto pegavam o animal, They will get the animal. o pessoal todo pensava, viam que era a pessoa morta. People will see it as if it's the person who was bought as a slave dead, but it's an animal. E eles enterravam o animal pensando ou vendo que é a pessoa. em And they causa. will bury the animal thinking it's a person because they are under optical illusion. Então, a família pensava que os amigos enterraram a pessoa So the family and the friends, they will think we have buried a person, e esqueciam-se. and of course you have buried the person, so they forgot it's dead. Mas a pessoa real estava a trabalhar na fazenda como um escravo. But the real person is working in the farm as a slave. É só para dizer que as orações de justo, quando você ora, Deus abençoa aquelas pessoas que você não conhece, abençoa aquelas pessoas que estão a sofrer, Deus atende as orações para salvar essas pessoas. I just want to tell you this. The prayer of the faithful is very powerful. When you pray for people who do not know and you pray for their salvation, God answers that prayer. Muitas destas pessoas, Deus os salva por causa das orações inocentes de justos. Many of these people, God saves them because of the prayer of the faithful. Deus usa a oração do justo para se tornar o argumento dele para a salvação de outras pessoas. God will use the prayer of the faithful as his argument to save the lost. E eu também sou testemunha, estou aqui, sou testemunha das orações de muitas pessoas justas. I am here. I am a living testimony of the prayer of many people who are faithful. E eu era rodeado pelos anjos caídos. I was always surrounded by fallen angels. Muitos anjos mesmo que me rodeavam. Many fallen angels. E eu era possuído também pelos anjos. And I was also possessed by these angels. Eu não conseguia falar por mim mesmo. I could not speak of my own, of myself. Porque se eu ficasse triste, eu falava e as pessoas tinham medo porque não era não era a minha voz, mas a voz dos demônios. And whenever I am sad and I spoke, people were afraid because it was not me who was speaking, it's the voice of demons who were speaking. Porque às vezes eu era criança, mas a voz era de muita gente ou de alguém adulto, tão grossa. Though I was a child, but when I open my mouth, my voice is like many voices or like adult, but I'm just a child. E as pessoas temiam. And people were always afraid. Então isso aqui não é uma pessoa normal. And they will say, this is not an ordinary human being. Eu fui educado pelos anjos caídos I was educated by fallen angels lá na fazenda. in the farm. E a educação que eles me deram, And the education that they gave me, eu também bebia do sangue. Eu era restritamente vegetariano, mas eles me davam sangue de pessoa. I was a strict vegan, but they always gave me human blood. O sangue de pessoa que eles me davam era para criar em mim um espírito frio, escuro e vazio. The human blood that they used to give me is to create in me a cold heart without remorse. E esses anjos transformavam-se em todo tipo de espécie, tanto animais, pessoas, ou um tipo de criatividade, de criação que não existe, que nunca vi no mundo real. And this fallen angel will transform themselves in anything. They can become a child, they can become an animal, and they can become beasts which is unknown to this world. E eles sabiam que a mente de uma criança é como se fosse um papel em branco. They knew very well that the mind of a child is like a blank sheet of paper. E todas as impressões, todas as impressões que vão passar para ser escrita naquele papel, And everything that you write on that paper, blank sheet of paper, fica para sempre. it will stay there forever. E ainda existem educações que eu aprendi com eles que até agora não saíram da minha mente. There are many things that I've learned from them until now it can't come out of my mind. Como controlar a mente humana.
like how to control the human mind. Mas eu agora uso para ensinar as outras pessoas a controlar as suas mentes para que o inimigo não tome posse delas. But now I use that to teach other people on how you can guard your mind for the devil not to take control of it. Eu tive encontro também com Satanás, a primeira vez que eu tive encontro com Satanás de forma pessoal. The first time that I had a literal personal encounter with Satan himself, Foi no momento em que estava a fazer o pacto da iniciação. it was the time when I was doing my initiation pact. Ele aparece pela primeira vez, He appeared for the first time. mas como é que eu detetei que ele era um anjo diferente? How did I detect that he was a different fallen angel? É só para dizer que eu vivia em duas dimensões. I just want to tell you that I lived in two dimensions. A dimensão física e a dimensão espiritual. A physical dimension and spiritual dimension. Se fosse naquela época, com a dimensão espiritual, eu já saberia quem é de Deus e quem não é de Deus. If it was back then, in that spiritual dimension, I would have said who here belongs to God and who here doesn't belong to God. E eu também já saberia de quem é. Basta só ver a pessoa normal que não é de Deus é rodeada por vários anjos. A person who is not of God is always surrounded by many angels. Mas os que vêm da parte de Deus só são rodeados por um anjo da guarda. But he who belongs to God, there is only one angel guarding them. Então, naquele mundo, In that world, nesse dia em que Satanás aparece, in that day when Satan appeared to ele me, falou comigo. he spoke to me. Nós temos pouco tempo, se pretender mais, podes encontrar isso no livro. We have short time, but if you want to know more, you can read that in the book. E fomos no santuário, We went to the sanctuary, e lá no santuário fez o processo da iniciação. and there we did the process of initiation. Eles tiraram sangue de mim They got blood from me, e sacrificaram também crianças, and they also sacrificed children. e o sangue foi misturado. And the blood was mixed. E todos que estavam lá presentes beberam do sangue. And everyone that was present there drank of the blood. Então entreguei a minha alma de forma voluntária aos demônios. And I personally gave my soul to the devils, to the fallen angels. E a partir daquele momento um outro processo começou. And from that day on, a new process began. Eu fui educado I was educated de forma extraordinária como é que eu posso dizer? Eles me educaram de uma forma extraordinária, They taught me in an extraordinary way. com uma educação só para a massa interna. An education only for those who are insiders. A educação externa é a educação que a massa popular faz, desde que começa da iniciação até a faculdade. The general education is the one that ordinary people usually will attend to, from kindergarten all the way to university and college. That's general education. Mas esta educação é somente para os iniciados. But the education I received was for the initiates. Para os iniciados. E estes iniciados é uma preparação que são satanistas de alto nível, é lá onde começa o processo para eles aprenderem a como dominar a mente humana sem que a pessoa dê conta. And so this internal education is only for the high-ranking Satanists, and they are taught how to control the human mind. E os anjos, enquanto eles brincavam comigo, eles me ensinavam a sacrificar pessoas. And when these fallen angels, they will play with me, they will teach me how to sacrifice human beings. E eles repetiam as mesmas brincadeiras satânicas And they repeated the same satanic plays, games, para que fixasse na minha consciência. in order for it to stick to my mind. E eu, com o tempo, ao crescer, eu poderia praticar aquilo que eu aprendia com eles. So that with time, as I grow up, I will practice what I was learning with them. O tempo foi passando e eu tive que deixar a fazenda para a comunidade normal agora. Time passed, I had to leave eventually the farm to the ordinary community. E naquela época, os cristãos consagrados a Deus, os religiosos consagrados a Deus, eram pessoas dedicados, não como hoje, mas eram muito dedicados. Back then, Christians who were
who dedicated themselves to God were very faithful. It's not like today. Os satanistas da magia negra os feiticeiros procuravam matar essas pessoas. Every time that Satanists of dark magic, the witches, will try to kill these people, the faithful people of God. É só para dizer que toda pessoa consagrada a Deus, Just a note, every person consecrated to God os anjos caídos não têm permissão nem só de tocar nas vestes desse justo. fallen angels do not have permission not even to touch their garments Sem a permissão de Deus. without God's permission. Se existe o ser mais protegido do universo, é aquele que se consagra a Deus. Just for you to be aware, the most protected people in the whole universe are those who consecrate their lives to God. Não é o presidente das Filipinas. It's not the president of the Philippines. Não é o presidente dos Estados It's Unidos. not the president of the United Mas States. é aquele que se consagra a Deus diariamente. But it's a person who consecrates himself daily to God. Porque aparece um anjo vindo do Senhor do Universo, do Rei do Universo. Because an protegê-lo. angel coming straight from God will come and protect them. Então os feiticeiros não conseguiam entrar naquelas casas And therefore the witches could not go into the house of the faithful para atacar essas pessoas. in order to attack them. Então nós como eu fui ensinado como um dos iniciados para trabalhar com a mente, destruir a mente humana. Since I was an initiate who was specialized on how to destroy the human mind, Eu ainda criança, even though I was a child, então procurava entrar naquelas casas onde também tinha crianças. I will find ways to enter houses where there are also children of my age. Sem que os pais dessem conta que eu estou a entrar lá como um agente de Satanás. And I will do it in such a way that the parents of the children will not realize that I am coming in as an agent of Satan. E procurava brincar, conquistar o coração das crianças que estavam lá dentro. And I will seek to play with the children who were in that house to teach them satanic things. E existia momentos, eu ia em casas em que às vezes os anjos de lá não me permitiam com que eu brincasse com aquelas crianças. And there were houses where I went that the angels that were in that house, they will not allow me to play with those children. Mas as casas em que eu entrava, But the houses which I managed to enter, eu procurava ensinar essas crianças I taught those children a ensinar a como cantar, how to sing, a ensinar como jogar ou como brincar. how to play games, E eu ensinava como eles devem chorar. and I also taught them how to cry. Porque antigamente no meu país ainda não tínhamos a televisão. Back then, there was no yet television. A televisão preta e branca era só para as pessoas de alto nível. Black and white television were only the wealthy had that. Também não tinha ainda telefone. And of course, there were no cell phones. Não tínhamos redes sociais. There was, of course, no social media. Então, a única forma de entrar e destruir essas famílias era desta forma, de uma forma estratégica. And therefore, the only way that we could penetrate to destroy many of these families has to be very strategic. As músicas que eu ensinava nessas crianças The music that I used to teach these children era música que invocava a presença dos espíritos na vida deles. it was a music that will invoke fallen spirits or spirits in their lives. A música é um instrumento muito poderoso para transformar e mudar a mente humana, ou os pensamentos e sentimentos em frações de segundos. Music is a very powerful instrument to change the human mind in seconds. E ele une todas as religiões, a música une todas as religiões, todas as mentes. And music unites all religion, every mind it can unite. E a música verdadeira representa o Criador do universo. The pure, true music represents the creator of the universe. Mas quando se troca os instrumentos, então torna-se um elemento contrário à vontade de Deus. And when you change the instruments, it becomes a tool contrary to the will of God. Então ensinava e os demônios entravam nessas crianças através do que eu ensinava. And therefore the demons will possess these children by the things that I taught those children.
E depois começamos a ter também encontros nacionais e encontros internacionais. And I also started having local meetings and international meetings. Tanto na China, eu lembro que estava lá 2 vezes na China. I remember I was in China twice. Nos Estados Unidos 2 vezes. In US twice as well. Índia também 2 vezes. Twice in India. E 3 vezes no Egito. And 3 times in Egypt. E 3 vezes também na Nigéria. And 3 times also in Nigeria. E nesses encontros, And in these meetings that we had, era um encontro de grandes homens da sociedade, it was meetings of some of the greatest men in society. com métodos e meios para implementar, primeiramente para as crianças atuais. They were tracing methods and means to implement for children. O primeiro método é destruir a mente das crianças. The first method, the first plan is to destroy the mind of children. Destruindo a mente das crianças hoje, estamos a destruir a mente dos adultos amanhã. Destroying the mind of children today, you are destroying the mind of the adults tomorrow. E para mais informações, por isso que nós escrevemos o livro onde está com mais detalhes. For more information, that's why I wrote the book, where there is more detail. E eu era rodeado pelos anjos, conforme eu dizia. As I said earlier on, I was surrounded by fallen É angels. só para dizer que existem mais de 50 bilhões de anjos I caídos. just want to tell you that there are more than 50 billion fallen angels. E eu era rodeado por cada grupo. Existem 3 grandes grupos dos anjos caídos. There are 3 groups of fallen angels, which I was surrounded Todos with. esses anjos, eles estão estruturados em 3 grandes grupos. All these fallen angels, they have 3 distinct groups. É só para lembrar que eles não criaram nenhum método novo. I just want to remind you that they did not create any new method. E Deus não permite com que eles criem algo do nada. And God doesn't allow them to create something out of nothing. Então eles imitam o sistema que Deus estabeleceu, o sistema verdadeiro de adoração. Therefore, this fallen angel just imitate the true form of worship that God has established. É só lembrar que Deus é 3 em 1. Just to remind you, God is 3 in 1. Eles são 3 com funções diferentes. God is 3 with different function. Mas They are 3 with different function. mas em poder e em unidade. But they are 1 in power and unity. No outro lado também eles imitaram a mesma coisa. In the other side, they imitated the same thing. Todos esses mais de 50 bilhões de anjos All these fallen angels, more than 50 billion fallen angels, estão divididos em 3. they are also divided into 3. E eu era rodeado por esses 3 grandes grupos. And I was always surrounded by these 3 groups. O primeiro grupo são chamados de espíritos amigos. The first group are called familiar spirits. Esses espíritos são especialistas em transformar-se em pessoas que já morreram ou animais que já morreram faz tempo. These familiar spirits, they are specialists in personificating into people that have already died, or Yeah. even animals that died. E eles agem de acordo à cultura e à tradição de cada povo do mundo. And they will act according to the tradition and custom of every human being on this earth. Eu creio que aqui nas Filipinas também tem problemas espirituais do espiritismo. I do believe that here in the Philippines you also have issues of spiritualism or spiritism. E eles também agem de acordo com o pensamento das pessoas que vivem aqui nas Filipinas. And they too act according to the thinking of the people in the Philippines. Eles vão se adaptando cada um de acordo à realidade deles, They will always adapt according to the reality para implementar o espiritismo. in order to implement spiritism. E quando as pessoas aceitam o espiritismo, When people accept spiritism, eles estão a rejeitar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. they are rejecting the life, the death, and the resurrection of Jesus Christ. E também temos o segundo grupo. And then we have the second group. Esse grupo também constituído, eles são chamados de anjos guerreiros. This second group, they are called warrior angels. Esses anjos têm a capacidade, têm a habilidade de criar guerra. This group of angels have the ability to create wars,
criar divisão, divisions, criar desarmonia entre família. to create division among families, Eles são os especialistas para criar divisão entre os amigos. and they create division among friends. They're specialists in that. E eles que criam guerra entre nação contra nação. And they also create war between nation against nation. E eu trabalhava com esses anjos também. I walked with these fallen E angels as well. visitamos países onde criavam guerra. I visited the countries where they created wars. E o meu país também na época tinha guerra. Eu vi com meus próprios olhos. o And in exemplo. my country there was also war at that time. I saw it with my own eyes. Eles pegavam dois grandes homens, What they will do, they will get two great men, à direita one on the right e outro à esquerda. and one on the left. E eles vão lutando, parece que estão inimigos. And they will make them fight as if they're enemies. Mas por trás deles são amigos, But behind the scene, both of them are friends. com a intenção de diminuir a população mundial. But they have an intention. It is to reduce the population in the world, depopulation. Eu acompanhei isso, ninguém me falou. I personally saw this. No one told me. I saw with my eyes. Então íamos também vários países árabes, países asiáticos, países africanos. We went also to many countries, Arab nation, Asian nation, African nations, Com métodos e meios para destruir as pessoas através da guerra. to implement methods and means to destroy people through wars. É com a guerra que se cria fome para matar os mais fracos. It is through wars that you can create a crisis to kill the poorest E matar pessoas inocentes. and to kill innocent people E enriquecer os mais ricos. and to make the richer richer E os pobres mais pobres. and the poorer poorer E os outros morrerem com fome. and others to die with starvation. E através da guerra. And it's through wars. E temos o terceiro grupo, que são os anjos mais perigosos. And then we have the third group, which are the most dangerous fallen angels. E que Deus não permite com que eles realizem as suas atividades. And God is not permitting that they execute their function. Mas os poucos que trabalham, But there are few of them who are walking. eles estão irados contra Deus. They have great hatred towards God. Eles odeiam de uma forma extraordinária a Deus. They hate God in the highest degree Mas como ele não pode enfrentar a Jesus Cristo, because they cannot fight against Jesus. ele vai contra a criação dele. That's why they go to destroy God's creation. Vou dar só um exemplo. I will give an example. Imaginemos uma mãe e um pai que amam seu filho ou sua filha. Think about a mother or a father who loves his children, E é pegado e é amarrado nas cadeiras para eles para contemplar o filho ou a filha. and you are tied up on a chair to contemplate your child, E a pessoa começa a cortar a mão dessa criança. and the person who tie you, begin to cut the hand of your child. Quais são os sentimentos que vão nascer dentro de si como mãe ou pai? What are the feelings that will arouse in you as a mother and a father looking at that? Por causa do amor que você tem para com teu filho ou tua filha, It is because of the love that you have for your children. o sentimento é que vai doer a você, não na criança. It will pain you. E você vai More than chorar the para child. que façam isso a ti, não na criança. And you will even wish that they do that to you and not to your child. Então, eles sabem que a melhor forma de magoar o coração de Deus é mexer nas suas criaturas. They know that the best way to hurt God's heart is to touch His creation. Quando o ser humano chora, Deus também chora com ele. When a human being cries, God also cries with a human being. Então, esses anjos trabalham em laboratórios This third group of angels, they walk in laboratories para criar doenças, to create diseases, para criar epidemias, to create pandemics, com a intenção de diminuir a população mundial. with the intention to reduce the population of the world. Eles têm prazer de ver a dor, de ver o ser humano sofrendo, antes de morrer, sofrendo com dor antes da sua morte. They have pleasure seeing human beings suffer before they die. Porque quando o ser humano sofre, Deus também sofre com esse ser humano. Because when human beings suffer, God is also suffering with them.
E eu visitei com esses anjos I visited, together with these angels, vários laboratórios escondidos neste planeta Terra, many laboratories which are hidden in this world, onde está se fazer experiências e criar doenças where they are doing many experiences to create diseases, com a intenção de diminuir a população mundial, with the intention to reduce the world population, principalmente o povo da Ásia e da África. particularly in the continent of Asia and Africa, São os continentes com mais população. because these are the two continents with more people. Então que Deus nos proteja. May God protect us. Vamos começar a orar a favor dos nossos governos, Let us pray in favor of our governments, porque a oração de uma pessoa justa because the prayer of a faithful person, pode impedir um vulcão a passar por aqui, it can prevent a typhoon from coming here, porque Deus atende a nossas orações. because God hears and answers our E esses prayers. anjos caídos também, eles criam, através dos seus agentes, criam também coisas da natureza para destruir, como vulcão. These fallen angels, through their agents, they also create natural calamities like tornadoes and typhoons. Para destruir e diminuir a população. The intention to destroy, reduce population. Mas o tempo foi passando, As time went by, e a minha vida, eu tinha um coração vazio e escuro. I had a void in my heart, dark. Apesar de tudo que se passava comigo, Beside everything that was taking place with me, e nós íamos em países onde matávamos as pessoas que eram amantes de Deus. we went to countries where we were killing people who were lovers of God. Só que as pessoas ao morrer, eles clamavam, eles não choravam, eles cantavam. It's just that when these people were dying, faithful people of God, instead of crying, they were singing when they were E dying. outros oravam a favor daqueles que o matavam. And others were praying in favor of those who are killing them. Isso criava uma impressão para mim e para os outros também, And this was creating an impression in me and many of and some others, porque o natural é o ser humano não quer morrer. because the natural thing is that a human being doesn't want to die. Mas eles têm prazer na morte. But those faithful had pleasure in dying. Então comecei a procurar qual é a razão da minha existência. And then I started looking for the answer of what is the reason of my own E por que existence. há uma insatisfação, há um vazio existencial dentro de mim. And why is there void in my heart? A última vez que estávamos na Índia, The last time I was in India, we were in India. eu falo muito disso porque é a parte que mais me encantou. I speak a lot about this because this is the turning point, the part that struck me in my life. Eu creio que foi o Espírito Santo que começou a falar comigo a partir daquela I do cerimônia. believe that it was the Holy Spirit who spoke to me from that day. Eu senti o remorso pela primeira vez quando via os seres a sacrificarem pessoas de forma inocentes. Suddenly I felt a remorse when I saw innocent people being sacrificed. Quando Deus fecha os nossos olhos para não vermos as coisas escuras, é para o nosso próprio bem. When God closes our eyes for us not to see what is happening in the spiritual world, is for our good. Imagina uma pessoa a cortar a garganta de uma criança e tirar o coração, beber o sangue da criança e tirar o coração para ser comido. Think about this. You seeing a person with a knife cutting the throat of a children, getting the blood, opening the chest, taking the heart, drinking the blood and eating the flesh. Isso não é uma pessoa normal. This is abnormal. It's not a normal Mas person. são essas pessoas que muitos deles que nos governam. And just for you to be aware, many of these are the people who govern us in government offices. Então é um mundo obscuro. This world is very dark. Eu chorava com aquilo. I cried seeing that. Mas eu nasci para aquilo. But I was born for that. Eu não tinha outra escolha. I had no any other choice. E eu sabia que neste mundo não se sai, And I knew that there is no way out from that world. porque eles matam automaticamente. Because they kill immediately if E they go ninguém out. vai te socorrer. And no one can save you. Não importa qual é a tua posição social. And it doesn't matter what is your social position. Eu vi pessoas a serem mortos, I saw people being killed. famosos, Famous people. ricos, Rich people. presidentes de nações, Even presidents of nations. grandes homens políticos e Great religiosos. political men and religious figures.
não tinha ninguém para os socorrer. and there was no one to save them. Morte natural. Eles matavam de forma sobrenatural. They were being killed supernaturally. Então eu temia, That's why I was afraid, porque eu não queria morrer. because I didn't want to Porque die. eu sabia impossível sair dessa sociedade. Because I knew it was impossible to come out of this E society. homem chamado Bem-vindo Lar Ventura, There was a man by the name of Bem-vindo Lara. Bem-vindo, Bem-vindo Lar Ventura. as Okay. mentioned. Ok. Este era um adventista ao sétimo dia, obreiro. He was a Seventh-day Adventist, E a eu, layman. e eu fui ensinado a nunca entrar em contato com com os adventistas do sétimo dia. I was taught by the fallen angel never speak to Seventh-day Adventists. Eu não estou a falar adventista nominais, eu estou a falar adventista do sétimo dia dedicados a Deus. I am not talking about nominal Seventh-day Adventists. I'm talking about Seventh-day Adventists who are dedicated to God. Essas pessoas satanistas os conhecem. These people, Seventh-day Adventists, dedicated to God, the Satanists know them. A nível mundial, eles conhecem quem são os adventistas do sétimo dia. All over the world, they know very well who are the Seventh-day Adventists. Até próprio Satanás e os demônios conhecem esse pequeno grupo. Even Satan and the fallen angel, they know this group, the Seventh-day Adventist group. Esse grupo é como se fosse uma pedra dentro do sapato apertado. This group is like a stone inside your shoes, a tight shoes. Então é um problema para eles. This group of people is a problem for them. It's a stumbling block for them. Por isso que eles lutam para destruir esse pequeno grupo. For this reason, they fight so much to destroy this small group, Seventh-day Adventists. Então, só que esse mesmo adventista, o sétimo dia, começou a falar de mim acerca de um homem chamado Jesus Cristo. It is so happened that this man, a Seventh-day Adventist, was talking to me about Jesus Christ. Os espíritos estavam agitados porque não queriam me ver, não queria eu ouvir ele a falar. The spirits that were surrounding me were agitated. They didn't want me to hear that person talking. Mas dentro de mim havia também outro poder sobrenatural que me fazia, me dava o desejo e a ansiedade de ouvir ela falar para mim. But inside of me, there was another voice that was leading me to listen to whatever he was saying. E ele falava de que Jesus morreu na cruz para a salvação de toda a humanidade. And he said that Jesus Christ died on the cross to save all humanity. E ele tem o poder de salvar o ser humano, não importa a circunstância, não importa onde ele estiver, mas ele tem o poder de salvar das garras de Satanás e dos seus demônios. And that Jesus has the power to save anyone, regardless where you are. He has the power to save you, even if you are in the claws of Satan. E quando ele desaparece, quando ele foi embora, And when that person went away, eu comecei a criar o desejo de conhecer pessoalmente esse Jesus. I started having a desire to know personally who Jesus is. Será que existe alguém mais poderoso do que Lúcifer e seus anjos? And I asked, is there someone who is more powerful than Lucifer and the fallen angels? E mais poderoso do que as sociedades secretas? And even more powerful than all these secret societies? Então, se ele é mais poderoso que aparece, eu quero falar com ele. And if he is really more powerful, let him appear, and I personally want to talk to him. Eu fazia um desafio, mas é um desafio de alguém amargurado que precisava de ajuda. I was making a challenge, but it's a challenge of someone who was trapped. Eu queria vê-lo, I wanted to see him. se ele tinha mesmo o poder de me salvar. If he really had the power to save me. E se ele tivesse o poder de me salvar, eu And- deveria o servir. And if he has the power to save me, I said I will serve him. E certo dia, And one of these days, no meu quarto, I was in my room. apareceu uma luz no canto There was a light that came in the corner of the e a room. luz começou a aumentar cada vez mais. And this light became brighter and E brighter. os anjos, tantos anjos que me rodeavam, pela primeira vez eles desapareceram. The fallen angels that surrounded me for the first time in my life, they vanished away. Desde que tinha nascido até aquele momento. Ever since I was born to that very moment. E esta luz apareceu um ser de luz. And in this light, suddenly it was a being, a human being, but there was light in him. Ele emitia luz própria. Light was coming from him, E era um literally. ser alto He was tall e grande and huge. e tão belo.
and was very beautiful. Já viste amor à primeira vista? Have you ever seen love at first sight? Então aquele foi amor à primeira vista. That was love at first sight. Só mesmo sem falar nada, Even him quiet, not saying a word, a forma como ele apareceu, a forma cortês e a forma estrutural, the way he appeared, his manner, é mansidão e humildade em pessoa. when you look at it, is humility and gentleness in person. E eu comecei a fazer perguntas And I started asking questions na minha mente. in my mind. Quem és tu? Who are you? Por que que surgiu? Por que que apareceste Why are aqui? you here? Qual é a razão da tua aparência neste momento? What's the reasons why you came here? E antes dele começar a falar, And before he started speaking, ele disse-me: tenha paz. he told me, have peace. Naquele momento, aquele coração frio, escuro e vazio foi retirado. At that very moment, my cold, empty heart was taken away. E ele criou um coração cheio de paz por causa das suas palavras. And he created a heart full of peace through his words. Estamos a ver, imagine você a receber na tua conta 10 milhões de dólares para si mesmo. Think about receiving $10 million in your bank account. Think about that. Estás a ver aquela alegria? Can you imagine the happiness that you will have when you receive that in your bank account? Não se compara com a alegria que eu senti quando ele disse tenha paz. That joy that you may have when you receive that money cannot be compared with the joy that I had when that being said, have peace. E quando eu comecei, nós falamos aproximadamente mais de 3 horas. We spoke approximately more than 3 hours. E as segundas palavras que ele disse para mim, ele disse: eu te criei para algo melhor. Some of the words that he told me, he said, I created you for something better. Deus nos criou para algo melhor. God created us for something better. Deus não nos criou para o sofrimento e para a morte, God didn't create us to suffer, neither to die. mas Ele nos criou para vivermos eternamente. But he created us in order for us to live eternally. Por isso que Ele morreu a morte eterna para que nós vivamos. That's why he died the eternal death, so that we may live instead. E Ele contou-me a história da redenção, And that being told me the story of redemption. a verdadeira história de que Ele é o Deus criador dos céus e da terra. And he told me that he is the true creator of heaven and earth. E no final Ele mostrou-me os sinais da marca dos pregos na cruz. And at the end, he showed me where the nails went through at the cross. Ele disse: eu sou o homem da cruz. He told me, I am the man of the cross. E eu comecei a lacrimejar, And I started weeping, chorando como weeping nunca. like never before. E me ajoelhei diante dele. And I knelt before him, Senhor, me perdoa. and I said, Lord, forgive me. Eu estava a combater contra ti. I was fighting against you. Mas por que que o Senhor permitiu com que nós e os outros fizessem mal nos teus filhos? But then I asked, Lord, why is it that you allowed us to do evil to your children? Às vezes nós somos como semente que cai, que precisa morrer. We are like seeds who have to fall down and die. Quando a semente morre, ela vai produzir outros frutos. When a seed falls to the ground and die, it will germinate in order to eventually bear more fruit. E se não morrer, ela não vai produzir. If the seed doesn't die, it will not reproduce. O sofrimento que às vezes Deus permite para nós, The suffering that sometimes God allowed to come to us, eu aprendi isso com Ele na minha vida, depois de eu entregar a vida a Jesus. Aprendi que a dor é um meio que Deus usa para purificar-nos. I learned after my surrender to Jesus that suffering is the means by which God used to purify us. Eu fui batizado no dia 12 de março de 2012. É dia 30 de março. I was baptized in 2012, March 30th. Entreguei a minha vida a Jesus I gave my life to Jesus, e me tornei um obreiro. and I became a layman. Comecei a trabalhar, a testemunhar da maravilhosa graça de Deus. And I started testifying of the marvelous grace of our Lord Jesus A Christ. razão de estar aqui é pela graça maravilhosa de Deus. The reason why I'm here
is because of God's amazing grace. Eu gostaria só de fazer uma apresentação, uma apresentação de 5 minutos. I wanted to make a presentation just of 5 minutes. Ok. Nos deram, a hora que nos deram já está passada. The time that we have is going by, it's running out. Na verdade, a história é longa, mas procuramos ocultar, procuramos diminuir da forma possível. In reality, the story is long, but we decided to compress in whatever form possible. Antes de nós começarmos, primeiro vamos abrir a palavra de Deus, a Efésios, primeira de Timóteo, capítulo 4, versos 1. If you have your Bible, I want you to open in Second Timothy. 2 Timothy, 1 Timothy chapter 4, verse 1. First Timothy chapter 4, verse 1. Now the Spirit speaketh expressively, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. A Bíblia diz que nos últimos dias The Bible is saying that in the last days apostatarão alguns da fé. many shall depart from the faith. Apostar da fé significa alguém que defendia uma fé ou vivia uma fé e abandona essa fé. To be in an apostate state means someone who was before in the faith now has left the faith. E ele disse que darão ouvido a espíritos enganadores The Bible says that they will give heed or listen to seducing spirits e a doutrinas de demônios. and doctrines of devils. E a intenção, eu me lembro que nós aprendemos, a intenção é aprisionar a mente dos adolescentes e dos jovens, assim como das crianças. What I've learned when I was in that world is to be able to control, imprison the mind of children and the youth. E levá-los a adorar a Satanás sem que eles se apercebam. And to lead them to worship Satan before they know or are aware that they're actually worshiping Satan. Okay, we can change, like this. Alguém se lembra desse boneco? Anyone, Nosso jovem, aqui. anyone remembers this anime? Naruto, anime. É familiar ou não? It's familiar to many. Ok, aham. Olha, Naruto ensina-nos de que ele é um rapaz que é possuído por uma raposa de 9 caudas dentro dele. Naruto is a story of a young man that is possessed by a fox Com 9 caudas. with 9 tails. E essa raposa fica dentro dele, And this fox stays inside him, ou sela essa pessoa, or rather seals this person, que não pode sair. that the person can't go out. E o Naruto também não pode se livrar, é impossível também se livrar dessa raposa. Neither can the fox come out of Naruto, neither can Naruto come out of the fox. They are sealed together. Então eles fazem um acordo. So they make an agreement. Olha, me treina, eu vou usar os teus poderes, já que você não sai dentro de mim. The character say, train me, since you can't come out of me, train me so that I can use your power. Então ele começa a utilizar o poder da raposa. So Naruto now uses the power of the fox. Esse boneco, ele ensina satanismo, This anime is teaching you Satanism, espiritismo. Spiritism. A Bíblia diz o contrário do que esse boneco fala. The Bible speaks contrary to what this anime says. Efésios capítulo 4, versos 30. Ephesians 4, verse 30. Ele diz que nós somos selados pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Says that we are sealed by the Holy Spirit to the day of redemption. Mas esta personagem é selado por esta raposa. But por esse this espírito. character here is sealed by a fox.
E o escritor que fez esse desenho, ele automaticamente disse que quando ele fez esse desenho, ele foi inspirado por um poder sobrenatural. The author of Naruto spoke verbally that when he did Naruto, he was inspired by a supernatural power. Você pode pesquisar as entrevistas tanto no Google como no YouTube. You can search his interviews in Google or YouTube. You can Google it or go to YouTube. Então, quando nossas crianças estão a acompanhar isso, eles estão a acompanhar doutrinas de demônios. When our children are watching this, they are watching doctrines of devils. E faz parte para eles apostatarem. And this makes them depart from the faith. Alguém se lembra também desse Jin Roon? Anyone remembers this one? Ele é chamado de Jin Roon. Quem fez esse desenho? 666. Satan. Também, quem fez esse desenho é o irmão gêmeo do que fez o Naruto. The author of this anime is the twin brother of the author of Naruto. A história é a mesma. The story is the same. Há um poder sobrenatural dentro dele. A supernatural power is within the character there. E ele se torna campeão de todos os lutadores. And he becomes a champion among all the fighters. Porque o poder que está dentro dele, o espírito que está dentro dele. Because the spirit that is within him. E observa que ele está a falar Satan. Qual é esse número? O que a Bíblia fala acerca deste número? What does the Bible say about that number? 666. É o número da... What number is that? It's the number of? É o número da besta. The number of the beast. E ele está lá escrito mesmo Satã, que ele é Satanás, que está dentro dele é Satanás. And it's written there 666 Satan. That is to say, it is Satan that is in him. In him. Mas como eles procuram hipnotizar as nossas crianças, nossos jovens e adultos, But because they seek to hypnotize our children and even the youth, eles falam abertamente, mas nós não entendemos. they speak openly, but many people don't even catch E the existem message. mensagens subliminares, só as crianças é que entendem. And there are subliminal message there that only children can understand, Para serem usados como canais dos espíritos. so that these children can be used as channeled by spirits. Alguém também se lembra desse boneco? Anyone remembers this one? One Piece. One Piece. One Piece, né? É um programa de uns homens que são piratas. É um grupo de pirata. This is a group of pirates, E ele vive num mundo à procura de um tesouro chamado One Piece. and they live in a world in search of a treasure called One Piece. É isso assim ou não é? Isn't that the story behind it or not? O grande tesouro que eles vão à procura chama-se One Piece. The great treasure that they look for is called One Piece. E este é o Deus do One Piece. And this is the God of One Piece. Este é aquele que criou aquele mundo do One Piece. And this character is the one who created that world of One Piece. O que está aqui escrito aqui sobre o título? Alguém pode ler para nós? What is written there in the subtitle? E essa personagem é considerado como Deus que criou esse One Piece. And that character there is described there as the God who created that world of One Piece. Ele está a ensinar a encarnação. What is teaching you is incarnation. Ele está a ensinar a evolução. It's teaching you evolution. Quando a criança assiste isso, When a child watches that, as mensagens subliminares para as crianças the subliminal messages for children é que quem criou este mundo não é Deus, mas sim essa personagem. is that the one who created the world is not God, but it's that É character. assim que vai fixar na mente das crianças, And that's what stays in the mind of a child de uma forma sobrenatural. in a supernatural way. Alguém também se lembra dessa bonecada? Anyone remembers this one? Ante? Anime? Hunter? Estamos a perceber, esse ensina satanismo e espiritismo. This will also teach you Satanism and Spiritism. Quando as crianças acompanham assistir essas personagens, When children are watching these things, isso fixa na mente deles. it stays in their mind.
E eles querem ser semelhantes às personagens que eles estão a acompanhar. And they desire to be like the characters that they are watching. Então retira aquele desejo de ser semelhante a Cristo. And it will take from the child the desire to be like E nós Jesus. estamos a viver nos últimos dias da Terra. And we are living in the last days of planet Earth. As nossas crianças, em vez de ter um caráter de Cristo, eles estão a ter o caráter de Satanás e os seus demônios. Our children, instead of having the character of Jesus, they are having the character of Satan and the demons. E depois, quando chegar o momento do tempo da graça, And when the probation time comes, lembra desse boneco? A história é a mesma, satanismo. the story here is the same, Satanism. Essa ensina a encarnação. A autora principal, This also teaches incarnation. The main author, a personagem principal vai nos ensinar a encarnação e o espiritismo. or the main character, will teach you incarnation and spiritism. Porque ela morre e aparece num outro mundo. Because she dies and she appears in another world. E ela se torna a rainha daquele mundo. And she becomes the queen of that E a world. mais poderosa daquele mundo. And the most powerful of that world. E ele está a ensinar a encarnação It's teaching incarnation e espiritismo. and spiritism. E as nossas crianças já estão a aceitar essas doutrinas. And our children are accepting this E doctrine. quando chegar naquele momento de dizer quem adorar a besta é a sua imagem, as crianças já terão a imagem, a semelhança da besta. And the time when it comes, when there will be that death decree, whosoever does not worship the beast, Nós many temos of our tam- children will have already that character of Nós the também beast. temos o Avatar. We also have Avatar. Ele ensina a mesma coisa, a encarnação It teaches you the same thing, incarnation e o espiritismo. and spiritism, Pela história que ele ensina. through the story that it teaches. Então são doutrinas de demônios. These are doctrines of devils. E esses não estão muito distantes, são nossos irmãos aqui do Japão. And they are not too far. These are our, of course, Japanese brothers. Esse Dragon Ball é muito famoso. Dragon Ball, well famous. Esses cartoons, esse desenho, não somente aqui na Ásia, mas também na África e na Europa. This is worldwide, known worldwide. Estamos a ver os bonecos. São esses bonecos que ensinam a encarnação, que ensinam o espiritismo e satanismo. These are the same animes that will teach you incarnation, spiritism, and Satanism. Os cavaleiros, esse aqui eu creio que não é, sim, esse não é para o quê? Para os asiáticos, esse aqui é para os europeus. Well known in the Mas West. sim a múmia. A múmia também ensina a encarnação e ensina o espiritismo. Mummy also teaches incarnation and spiritism. Acho que também isso é muito conhecido. A história é a mesma, satanismo e encarnação. The story is the same, Satanism and incarnation. That's the storyline. E essa é a mãe de todas. And this is the mother of all of them. Esse ensina a encarnação, Disney teaches incarnation, ensina o espiritismo teaches spiritism, e ensina a homossexualidade. and it teaches you homosexuality, Ensinando doutrinas que são preceitos de demônios. teaching doctrines that are doctrines of devils, Para destruir a mente da juventude, das crianças e dos adultos. to destroy the mind of the youth and also of the adult and children. Se a irmã ou irmão foi tocado que quero entregar a tua vida a Jesus Cristo, If you have been touched and you desire to give your life to Jesus, e dizer, a partir de hoje eu entrego a minha vida a Jesus, quero que Jesus Cristo tome posse da minha vida, and you want to say, from this day, I want Jesus to take possession of my mind, of my life. porque tem muita gente que conhece Jesus, mas Jesus não os conhece. There are many people who know Jesus, but Jesus doesn't know them. Jesus é muito conhecido por ser famoso, Jesus is well known because everyone knows about Jesus. mas Jesus falou, eu conheço as minhas ovelhas, But Jesus says, I know my sheep, e as minhas ovelhas também me conhecem. and my sheep also know me.
Mas existem também um grupo de pessoas but there is also a group of people que conhecem a Jesus, mas Jesus não os conhece. that they know Jesus, but Jesus doesn't know them. Porque um dia ele dirá, eu não vos conheço. Because one day he will say, I never knew E as you. pessoas dirão, não, nós te conhecemos. But people will say, but we know you. Nós pregamos em teu nome. We preached in your name. Nós em teu nome operamos milagres. In your name we did miracles. Mas Jesus vos dirá, eu não vos conheci, vocês que praticaram But iniquidade. Jesus will say, I never knew you, you walkers of iniquity. Vocês que amaram mais o mundo do que a mim. You that love the world more than me. Então, se essa é a tua vontade de ser conhecido por Jesus Cristo, If it is your desire to be known by Jesus Christ, Jesus Cristo hoje é meu amigo pessoal. today Jesus is my personal friend. Se eu estou em vida, é pela graça de Deus. If I'm alive today is by God's grace. É porque Ele tem me protegido e tem andado comigo. Because he always protects me and he walks with E me. sempre que clamo em seu nome, Ele aparece para And mim. every time I call upon his name, he appears to Se me. também quer que Jesus seja teu amigo pessoal, If you also want Jesus to be your personal friend, não somente como teu Salvador, not only as your Savior, não somente como Senhor da tua vida, not only as the Lord of your life, mas como teu Pai e amigo pessoal, and also, but also as your Father and your personal friend, levante e vamos falar com o Papai do Céu para dedicarmos a tua vida a Jesus. stand up if you desire that we may dedicate your life as we speak to our Heavenly Father. Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, Our Lord God, Jesus Christ, our High Priest, Senhor Jesus Cristo, nosso advogado fiel, our Lord Jesus Christ, our advocate, faithful advocate, Senhor que disse, vinde de mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. you said, Dear Lord, come unto me all that are heavy laden, and I will give you rest. Aqui está a tua igreja, Here is your church, Ele quer entregar as suas vidas nas tuas mãos, giving their lives unto your hands, para que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. so that we may worship you in spirit and in truth. Perdoe, Pai, as nossas transgressões. Dear Father, forgive our iniquities. Perdoe, querido Pai, por ter me entregado as nossas mentes de forma inocente a Satanás e aos seus demônios. Forgive us for innocently giving our minds to Satan and his fallen angels, Através dos demons, programas que Satanás realiza e faz através dos seus servos. through the programs, entertainment that he does through his agents. Nós te rogamos neste momento We pray at this very e moment, entregamos a igreja que é composta por crianças, jovens e adultos. submitting your church composed by children, the youth, and the adults. Que transforme as suas vidas para a honra e glória do teu nome, Pai. Change their lives for your glory and for your honor. E derrame o Espírito Santo nos seus corações, Pour your Holy Spirit in their hearts, para que o Espírito Santo possa os guiar para a honra e glória do teu nome no teu caminho. so that the Holy Spirit may guide us for the honor and glory of your name. Porque nós aprendemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Because we have learned that you, O Lord, you are the way, the truth, and the life. Não há outro caminho a ser percorrido senão o caminho que Jesus traçou. There is no any other way that we can go to if not the path that Jesus has traced. A partir deste momento, rogamos ao Senhor Jesus. At this very moment, we call upon the name of Jesus. Nós sabemos que aqui tem pessoas que têm problemas, que estão a passar por problemas financeiros, problemas espirituais, problemas físicos. There are people here who may be suffering from financial issue, physical issues. Rogamos ao Senhor que abençoe a todo quanto estão aqui, cada um de acordo com a sua realidade. We pray that you may bless everyone here according to the reality we live in, Para que o seu nome seja glorificado na vida deles. that your name may be glorified in their lives. Pedimos na graça dos méritos do Senhor Jesus, We ask through the merits of our Lord Jesus Christ, seja feita a tua vontade. let your will be done. Amém. Amen. Que Deus abençoe a sua igreja. May God bless His church. Amém. Amen.